Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele está me dando e depois a pastor Adriano e a sua esposa que ele está dando essa oportunidade para estar conosco. Amém. Eu vou deixar um versículo aqui, a edificação da igreja, que se encontra em Números 23, no versículo 19. E diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui no final desse versículo, irmãos, tem um ponto de interrogação. E quando tem um ponto de interrogação, significa que há uma pergunta. Então, no caso, tem dois pontos de interrogação que diz assim: porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aleluia. Então, irmãos, muitos sabem aqui que há 3 anos e 8 meses a gente estava orando para que uma causa na justiça, né, que é o divórcio do meu esposo. E pra gente estava sendo tão demorado, mas no tempo certo o Senhor faz acontecer. E eu vou contar só um pedacinho do que aconteceu. Há uns dias atrás, muitos sabem aqui que eu tenho crise de ansiedade, né? E há uns dias atrás, a crise de ansiedade aumentou em mim. E eu fui trabalhar de manhã com uma tristeza dentro do meu coração, que eu fui o ônibus todo chorando. E a vida não tinha sentido para mim. E eu fui olhando para o céu e eu falei: Jesus, fala comigo hoje, porque eu quero que o Senhor falar qualquer coisa comigo. Porque da minha mente Deus tinha me esquecido. Aí nesse mesmo dia, horas depois, Deus falou comigo. Deus usou um homem que eu nunca vi e esse homem falou assim para mim: olha, eu ia pelo outro lado, mas Deus me mandou eu vir aqui falar com você. E falou um monte de coisa pra mim, o que Deus tinha pra mim, mas ele falou assim: irmã, você tem uma causa na justiça? E eu nem respondi, fiquei olhando pra ele e ele falou assim: porque eu vejo Deus pegando o papel de baixo e colocando em cima. Aí eu lembrei logo desse divórcio, né? Aí eu liguei pro meu esposo e falei pra ele: não vi a hora de chegar em casa pra contar a ele. Já tinha ligado, mas eu queria contar direitinho, sabe? No dia seguinte a gente vem aqui na igreja e o pastor fala do mesmo jeitinho. Deus usou ele do mesmo jeitinho que usou o homem lá. E pouco tempo depois esse divórcio ele saiu. Nossa, graças a Deus esse divórcio saiu. A gente está aqui para contar. E a gente veio agradecer a igreja, veio agradecer o ciclo de oração que estava orando pela gente. E quero dizer para os irmãos que a gente não tem oportunidade aqui, não é porque o pastor não quer dar, é porque a gente conversou com o pastor Francisco, e falou que a gente só queria oportunidade quando a gente estivesse casado, né? E ficou assim, irmãos, porque a gente não quer saber o que o povo está pensando da gente, não. A gente quer saber a maneira que Deus está nos vendo, entendeu? Então, Jesus disse que passará céus e passará a terra, mas a palavra dele não há de passar. E para vocês verem, né, ele falou da do pastor e do outro pastor lá que eu não conheço, ele só vi naquele dia, que Deus quer fazer isso na nossa vida. E assinar esse divórcio, pelo que eu entendi, né? Que a gente já pegou a visão quando foi falado isso. E eu quero dizer para a igreja que quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra, porque ele não muda. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso nós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso que eu e você não somos destruídos, porque o nosso Deus não muda. Aleluia. Os homens e as religiões mudam, as estações do ano alternam, a ciência evolui, mas o nosso Deus não há sequer uma sombra de variação. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. O Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã e eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Quem mudou, sabe quem foi? Foi nós. Aleluia. E eu vou deixar o meu marido falar um pouco. Quero deixar um versículo aqui para a meditação da igreja, sempre de Eclesiastes, capítulo 3 primeiro.
tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, amém? Não vou tomar muito tempo, já quero agradecer a todos os irmãos que abraçaram a nossa causa, que oraram por nós, que estiveram conosco nessa luta, né? A gente está ali no nosso cantinho ali, muitos dos irmãos não vêm, mas a gente está adorando, a gente está glorificando. A gente quer agradecer e, com a permissão do nosso pastor, a gente vai estar adorando a Deus com um novo Pai em forma de agradecimento. Os irmãos souberem como pode ajudar. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Não sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, vai até o fim. Mas Jesus muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente chega ao seu responde, a oração do crente recebendo morte. Enquanto ele chora, você chora. Termina de namorar e quem foi mandar Thank you.